Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Estamos chegando na reta final das nossas eleições gerais e ainda pairam muitas dúvidas no ar sobre quem será o vencedor e ocupará o Palácio do Planalto pelos próximos 4 anos. Nessa reta final, os candidatos se movimentam e tentam fazer alianças, buscar apoios e conseguir o máximo de votos nesses últimos dias. Mas vem crescendo também o chamado voto útil. O voto útil é o voto daquele eleitor que votaria num candidato no primeiro turno, vê que esse candidato não tem chance ou que outro candidato pode vencer no primeiro turno e migra o seu voto. Nessa reta final, Lula vem buscando esse eleitor que está insatisfeito com Bolsonaro, mas queria votar em Ciro ou na Simone Tebet ou até em outro candidato, mas que passaria a votar nele, já que ele, Lula, teria a chance de vencer no primeiro turno. Todo esse movimento acontece principalmente em razão do resultado das pesquisas divulgadas que mostram Lula abrindo uma vantagem em relação a Bolsonaro e chegando próximo a essa vitória em primeiro turno. Pela pesquisa Datafolha, Lula está com 47% dos votos, Bolsonaro 33%. Segundo o IPEC, Lula tem 48% dos votos e Bolsonaro 31%. E segundo a FSB Pesquisa, Lula teria 42% e Bolsonaro 34%. Mas será que podemos confiar nessas pesquisas? Será que as pesquisas podem ser um determinante do voto útil? Antes da gente falar sobre isso, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado, de deixar o seu like e o seu comentário. As pesquisas não são e nem devem ser analisadas como uma ciência exata. Pesquisas são dados estatísticos que podem variar por inúmeras razões, desde o tamanho e local da amostra, o método de pergunta, ser presencial por telefone, qual a pergunta feita pelo entrevistador, dentre tantas outras variáveis. Por esse motivo, a gente não pode ver uma pesquisa sem entender essas e outras variáveis e presumir que o estudo é preciso e exato ou mesmo está sendo feito da maneira correta. Mas vamos presumir que boa parte dos institutos sérios de pesquisa realizem a pesquisa seguindo perfeitamente todos os métodos e regras para se ter a maior aferição possível perto da realidade. Isso significa que o número revelado pela pesquisa seja a realidade ou que seja um espelho das urnas? E a resposta é um grande não. Primeiro porque, como eu já falei, a pesquisa não é uma ciência exata por si só. Se fosse, a gente não precisava nem das eleições, bastava a pesquisa. Segundo, porque as pesquisas são uma espécie de retrato daquele momento específico. Ou seja, o resultado de um mês, uma semana ou um dia antes das eleições pode não ser o resultado exato das urnas, já que o eleitor tem até o momento da votação para mudar o seu voto. O terceiro ponto talvez seja o mais importante para ser analisado e pensado. Uma pesquisa precisa ser interpretada. Qual a faixa de renda que o candidato mais cresce? Qual a escolaridade? Qual a evasão desse ou daquele eleitorado no dia da votação? Essas e tantas outras perguntas precisam ser feitas para se ter o retrato mais fiel possível da pesquisa. O problema é que, geralmente, o que vemos de análise na mídia é exatamente o contrário. A mídia analisa a pesquisa de forma fria e superficial, passando uma imagem errada do retrato mostrado por essa pesquisa. Vamos a um exemplo rápido. Segundo os dados da última pesquisa realizada pela FSB, se a gente pegar os eleitores por classe social, Lula ganha de Bolsonaro somente nos eleitores com até o ensino fundamental completo. Nesse quesito, a vitória de Lula é esmagadora, 56% contra 27%. Em todas as outras segmentações por escolaridade, Bolsonaro e Lula empatam ou fica na frente um pouquinho Bolsonaro. Da mesma forma, se olharmos a segmentação dos eleitores por renda, Lula ganha de Bolsonaro por uma enorme vantagem nos eleitores que ganham até um salário mínimo, 68% contra 16%. Até 2 salários, o ex-presidente vence de 52% a 22%. Nos outros segmentos de renda, Bolsonaro vence por um percentual apertado, com exceção dos eleitores com mais de 5 salários mínimos, que Bolsonaro vence de 54% a 26%. Mas, Pedro, o que você está querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer é que esses dados por si só poderiam explicar coisas muito diferentes do resultado frio da intenção de votos. Nesse segmento de escolaridade e renda, onde o ex-presidente Lula tem maior vantagem, historicamente 60% desses eleitores não vai às urnas votar. Ou seja,
Essa base de sustentação eleitoral do ex-presidente possui esse histórico em outras eleições, o que significa dizer que Lula poderia ter seus votos totais prejudicados por essa evasão e essa análise histórica. Logo, essa ampla vantagem de Lula cairia. Essa é uma de tantas interpretações que podemos fazer numa pesquisa, mas que pouco se vê discutido e falado na mídia. Para a mídia talvez seja mais fácil interpretar as pesquisas ajudando algum candidato. Mas sem querer ter bola de cristal, eu vou deixar aqui gravado minha opinião sobre o primeiro turno das eleições, sem o menor compromisso com o erro. Isso não passa de uma análise pessoal com base na minha interpretação das pesquisas e da minha opinião. O meu primeiro comentário é que vai ter segundo turno. Na minha opinião, Lula vai sair vitorioso, mas com um percentual de no máximo 5 pontos percentuais na frente de Bolsonaro e não essa diferença toda que estão falando nas pesquisas. Deixe aqui nos comentários qual o seu palpite sobre o primeiro turno das eleições. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.